Boa noite, irmãos e amigos. Vamos a Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículos 27 a 36. Lemos assim, palavras do Senhor Jesus Cristo. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amais os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Agora, do versículo 32 ao 36 é onde está o foco da pregação. Aqui foi só para dar o contexto. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, dá-nos sabedoria para a pregação da Tua palavra e que haja ensino. Não precisamos nem orar por isso, mas que nós saibamos aproveitar desse ensino espetacular que temos aqui do Senhor Jesus Cristo. Que Teu Espírito nos ajude a tirar realmente os ensinos que Ele, Cristo, quis transmitir. E obrigado pelo livre acesso à Tua palavra. E obrigado pelo Teu Espírito Santo poderoso, que se dispõe a nos ajudar, a nós crentes, onde Ele habita. E a quem não é habitação do Espírito Santo ainda reside nas trevas, ou vive nas trevas, que Ele próprio, o Espírito de Cristo, ilumine este alguém para que possa resplandecer a luz do Evangelho da glória de Cristo, como resplandeceu diante de nós um dia, em cada um de nós que hoje podemos nos orgulhar em Cristo de que somos salvos. Tem misericórdia, como a Bíblia diz que Tu és de fato misericordioso. Em nome do Senhor Jesus Cristo que Te pedimos e agradecemos. Amém. Nós temos a tendência de valorizar as coisas mais diretamente espirituais do que as humanas. Ou seja, valorizar mais o nosso relacionamento direto com Deus do que o nosso relacionamento com os homens. Está correto essa escala, de fato, mas nunca podemos esquecer que, quando perguntaram ao Senhor Jesus Cristo o resumo da lei, Ele reduziu tudo a 2 mandamentos, que era exatamente amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, nosso entendimento. Ele disse, o segundo
semelhante a este é amar o próximo como a si mesmo. É impressionante o nível em que ele colocou o amor ao próximo. Tudo bem que não é, pelo que está lá, não está exatamente nivelado, mas está perto, a ponto dele dizer semelhante a este. Sempre me impressionou isto, como se fosse realmente, se nós fôssemos usar a nossa lógica e até mesmo um bom raciocínio. Deus é Deus, o próximo é criatura igual a mim, e ainda mais cheio de pecado e tudo. O outro é um Deus santo que a gente nem pode nem mensurar. Como pode? Eu não vou entrar nesta explicação. Por que isso? Certamente passa pelo fato do homem ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Certamente passa por isso. Mas eu não vou entrar por aí. Eu quero só chamar a atenção de que, para o crente, amar a Deus é muito fácil. Eu não digo nem para o ser humano. Deveria ser para todo ser humano, mas o ser humano é tão pecador e já nasce com pecado e de fato, é quase impossível amar a Deus. O homem natural, como ele nasce já com inimizade muito grande contra Deus, ele não quer saber muito de Deus. Alguns pensam que querem saber e acham que amam a Deus e não entendem bem isso, mas o que querem mesmo as coisas para si. Então tem toda uma estrutura de pensamento, de filosofia existencial e tal. Isso muda muito quando alguém se converte, porque aí para de fazer como aquele que não tem o Espírito Santo lhe iluminando, fica, onde é que está a justiça de Deus? Como é que Deus pode ser bom com tanta injustiça no mundo e tanta miséria do mundo e tal? Então fica um pouco difícil amar um Deus desse. Concordo. Com esse tipo de pensamento, concordo. Mas quando alguém começa a ser tocado pelo Espírito Santo de Deus e entende a negritude do seu próprio pecado e começa a entender pela graça de Deus quem é este Deus, cai, todas aquelas impressões caem e se tornam quase ao contrário, como uma vergonha nossa. Como é que eu pensava isso de Deus? Como é que eu me metia a julgar Deus? Que arrogância, que coisa horrível. Porque começa a ficar facílimo amar a Deus. Então, eu mereço o inferno, se convence disso, de fato, um convencimento, repito, que vem do alto. Então, eu não mereço coisa nenhuma de Deus, Ele me dá não só tudo o que eu tenho aqui, mas o Filho dele para morrer numa cruz por mim, e se apaixona por esse Deus e fica, então, repetindo, muito fácil. Para o crente, é muito fácil amar a Deus. Muitas vezes entender esse Deus a quem nós amamos não é tão fácil. E, de fato, é para ser assim mesmo. Ele é um Deus infinito, nós não somos. Mas amá-lo é fácil. Agora, amar o próximo, aí já é bem diferente. Bem diferente. Se uma mãe perguntar ao filho de 3 anos, você me ama, meu filhinho? Ele vai dizer, eu amo. Por quê? Porque tu é boazinha comigo, porque tu me dá roupa. Antes da roupa vem os brinquedos. Tu me dá brinquedo, me dá roupa, chocolate. É meio engraçado isto. E é fato. Mas é curioso que nós levamos essa tendência para a fase adulta e continuamos a querer dedicar o nosso amor e achando gostoso, como para a criancinha amar a mamãe, que dá roupinha e que dá brinquedo e dá comida gostosa. Então nós
temos a tendência de querer dedicar o nosso amor, melhor do que nós temos em termos de amor, para quem é bonzinho conosco. Usando a expressão que eu usei como uma criança dizendo, porque tu é boazinha para mim. Então, para alguém que é bom para conosco, nos ajuda, nos apoia, e quem sabe até dá um chocolate uma vez ou outra. Mas para esses nós temos prazer em dar o nosso amor. E para essa parte, nem serve muito a expressão ou a ideia de que não é tão fácil amar os seres humanos. Tal. É fácil sim, muito fácil. Amar meu pai, minha mãe, e meus amigos, e irmãos, etc. É fácil demais. Mas aos olhos de Cristo, como nós vamos ver ao longo, agir assim, não é que seja errado, claro, mas não tem muito valor. E o foco do nosso assunto aqui é valor num amor difícil de ser exercitado. Tanto que o título da pregação eu botei recompensa sim. Recompensa sim. A ideia de recompensa vai já chegar aqui. Lá nos versículos 27 a 31, que eu já li, Jesus falava da ordem de amar os homens. E vocês viram que ele destaca uma característica de alguém que deve ser alvo do nosso amor, muito diferente do alvo do amor da criança de 3 anos, muito diferente do alvo do nosso amor, mesmo adultos, mas que trazemos aquela ideia de amar quem é muito bom para nós, quem nos faz o bem, quem nos ajuda, quem nos protege. Vem Jesus aqui e joga como alvo do nosso amor uma ideia completamente oposta. Amar o vosso inimigo. Aí ficou esquisito demais. Enquanto era para amar os meus, e meus, os que eu gosto, os que eu me dou bem, a gente se entende, se protege mutuamente e tal, está muito fácil. Mas amar inimigo, aí ele vai quase que detalhando o que é ser inimigo. E como é que nós devemos proceder com cada um. Os que nos odeiam, ele diz. O inimigo odeia. Então, ele é como se ele colocasse em pormenor aqui. Senhor, inimigo como? É aquele que atira contra nós? Nos esfaqueia? Não obrigatoriamente. Às vezes um assaltante que atira em alguém não é nem inimigo. Curioso isso. A gente tem ideia de inimigo que ataca, que fere, que mata. Muitas vezes um assaltante não é um inimigo, no sentido de que nem nos conhece. Não tem nenhuma inimizade contra nós. Eu não sei nem o nome dele. Você matou aquele cidadão ali, matei. Como é o nome dele? Sei lá. Qual foi o mal que ele lhe fez? Ele não me deu a carteira dele. Então, não tem inimizade nenhuma, não tem motivação nenhuma. Claro que tecnicamente é um inimigo, eu estou colocando apenas para nos obrigar a pensar que o que é obviamente o inimigo talvez não seja tão óbvio, e pessoas que agem como Jesus disse aqui são inimigas. Os que nos odeiam, como é que reage com alguém que nos odeia? Fazendo o bem. Os que nos maldizem, inimizade, está falando mal de mim, especialmente pelas costas, que é como os maldizentes fazem caprichosamente. Como é que eu vou reagir? Daí a fórmula de Jesus Cristo, bem dizendo. Quer dizer que ele fala mal de mim e eu falo bem dele.
senhor tem uma coisa aí meio... Não tem nada meio nada aqui. É isso aí, é absolutamente certo. O correto é isto. O que é meio torto é o contrário. Como eu vejo, que é o padrão, Cristo falando, é o certo. O que eu falo, o que eu digo, a maneira que eu vejo é o padrão, é o certo. Então, o certo é amar quem lhe maldiz. Falou mal de você, você fala bem dele. Os que nos caluniam, como reagir? Orando por eles. Os que nos agridem, como reagir? Até fisicamente, embora não obrigatoriamente fisicamente, mas incluindo. Não retaliar de imediato, ardendo de raiva no coração, com o espírito. E o espírito, essa é a chave para entender essa frase de Cristo, a famosa frase de dar outro rosto. O espírito de vingança, querendo descontar. Esse espírito é altamente proibido para o crente. Não é assim que deve reagir, mas agir com calma, de uma forma benigna, com justiça, com retidão. E se isso demorar tempo para tomar as providências legais contra alguém que me feriu a face, e eu pensar em como vou reagir, qual é a forma de ser justo, até de acordo com a lei, e ao mesmo tempo benigno para com aquela pessoa, que sim, provavelmente deverá pagar pela agressão, deverá, dar conta pela agressão, sim, mas como é que eu vou fazer? Pensar, orar, pedir iluminação do alto, esperar o ódio do coração de retribuir na mesma moeda ou de maneira muito pior, dando um tiro nele, esperar passar esse sentimento ruim, para ficar só o sentimento correto, digno de querer que seja feita justiça, e uma justiça limitada, porque é uma justiça humana, se for o caso, se eu for recorrer a ela, tudo bem, pode recorrer, não está errado. Mas sempre tirando aquele ódio do coração e ficando algo correto, afinado com a justiça de Deus, querendo ser benigno à pessoa que lhe feriu, aos parentes dela, à sociedade onde aquela pessoa vive, se for para ele pagar alguma pena, ou reclusão, seja o que for, para não ser assim com outras pessoas e tal. Tudo bem, tem a lei aí, mas não para. Foi agredido? Imediatamente e com o coração cheio de ódio e de raiva, com um desejo só, vingança, revida, não. Em suma, aí tem mais aqui, ele ainda coloca mais uma categoria, são 5 que ele explica aqui, pormenoriza a ideia de inimigo. O que nos odeiam, nos maldizem, nos caluniam, nos agridem, e os que nos exploram comercialmente, financeiramente, às vezes até em termos de personalidade, de manipulação, tem vários tipos de exploração. Como reagir? Mesma explicação dada para a reação de quando somos agredidos até fisicamente. Ou seja, não tem ódio no coração e com desejo. Me explorou, pois agora eu vou explorá-lo. Me roubou, vou roubar dele. Ou não foi razoável comigo, roubar eu não vou, tudo bem. Mas não foi razoável comigo, eu não vou ser razoável com ele. Agora eu vou salgar essa relação aqui, comercialmente ou financeiramente, para ele ver o que é bom. Não, não e não.
reage de uma maneira serena, toma os passos necessários com benignidade no coração, sem ódio. E de uma maneira tão calma, que o outro, se quiser agredir de novo, que agrida. Que isso equivale a dar outra face. Se quiser explorar mais uma vez, explore. Eu vou aqui tomando os rumos que eu acho necessário tomar. Se é que vou tomar, talvez não vou tomar rumo nenhum, vou deixar isso passar, não vou tomar nenhuma atitude aqui. Então, esse camarada aqui é bom da gente explorar. Vou explorar de novo. Explore. Quer andar uma milha, ande duas. Quer uma roupa, tome a outra. É esse espírito que Cristo quer. Que ele fala. Não é um espírito extremamente passivo e dizer: você quer minha camisa, tome logo tudo, sapato, medo, tudo, leve logo tudo, acabou, sempre como fosse um meio de vida ou uma forma de viver, um princípio de... Não, não é bem isso. Ele próprio foi esbofeteado no rosto. Seria uma oportunidade excelente dele mostrar o que ele quis dizer. Quando disse: quando te ferir uma face, mostra a outra. E não consta na Bíblia que ele disse aqui: está aqui a outra face para você me bater. Não, o que ele fez? Calmamente e de uma maneira elegantíssima, inteligente, calma, benigna, mas severa. O que eu fiz contra você? Qual foi o mal para você me bater dessa forma? E se eu não fiz mal nenhum, que obviamente era o caso, e ele sabia que era o caso, por que me bates? Isso aqui é uma atitude. Cadê o ódio? Cadê a vontade de dizer pá? E ele pá! E olha que um pá de Jesus Cristo poderia botar um lá no outro lado da parede. Como nós sabemos, até ele soprar, destruir o homem imediatamente. Mas não é pá, pá. Não é. Nem ele disse, bateu no rosto, eu tenho que ser bonzinho, né? Pois toma, dê logo, bata aqui no outro também. Então, uma coisa meio, seria até meio estranha, meio esquisita. E ele não agiu assim, nem é para agir, nos deixando com muita tranquilidade para entendermos realmente o que ele quis dizer. Atitude dentro do coração. Ele não ardeu de ódio, como você arderia, eu arderia de ódio. E vontade de imediatamente. Não, calma. Mas passou por isso mesmo? Ficou assim? Ficou por isso? Absolutamente. Eu fico pensando naquele pobre homem, rico no caso se ele se converteu, das noites em que ele pode ter passado se lembrando do olhar de Jesus Cristo para ele e aquelas duas frases: qual foi o mal que eu fiz, e se não fiz mal nenhum, por que você está me batendo? Não sei, eu tenho curiosidade de saber o que aconteceu. Seria muito interessante se aquele homem tivesse se convertido e depois de se arrepender amargamente. Mas o fato é que Cristo, então, agiu como ele gostaria que nós agíssemos. Em suma, nós devemos ser largos para com quem nos hostiliza e tratá-los como nós gostaríamos de ser tratados, mesmo se nós errarmos um dia, que alguém venha me cobrar, mas venha de uma maneira digna. Você errou, você me explorou, você viu... O que eu fiz com você? Isso. É mesmo. Nem tinha pensado nisso. Ou então eu tinha pensado, mas eu não sei onde é que estava com a minha cabeça. Me perdoe, eu vou lhe devolver, ou vou isso ou aquilo. Interessante isso. Então você gostaria, se você errar um dia, e até agredir alguém rapidamente, e ser agredido imediatamente, com mais raiva ainda, é o que você gostaria? Não. Você gostaria que houvesse de lá uma reação civilizada. Você não foi civilizado naquele momento, mas seria bom que viesse, mesmo que viesse um processozinho, uma citaçãozinha. O senhor agrediu aqui no meio da rua, fulano, e tal. No fim, aprenderia uma lição de civilidade e tudo. Correto. Então, pensando bem, nós mesmos gostaríamos de ser
bem tratados, até quando erramos. Pois faça assim com quem é com você. E Jesus então coloca, faça como você gostaria que fosse feito. Faça com os outros, gostaria que fosse feito com você. Então devemos ser largos, muito largos com os seres humanos, nosso próximo. Nosso próximo que não nos dá chocolate. Eu não sei, Jesus parece imaginar. Mas, Senhor, amar pessoas tão hostis é muito difícil. Eu acho que ele diria assim, que coisa, que novidade vocês estão me dizendo. Ele até implicitamente concorda, mas usa um argumento muito curioso para nos incentivar a amar quem nos é hostil, que é muito difícil. Usa um argumento curioso. Qual argumento é esse? É o que eu disse que estaria no nosso texto de fato, que é do versículo 32 ao 34. E aqui nós chegamos no nosso texto agora, que é o 32 a 34. Qual é o argumento de Jesus? Existe uma recompensa que vem de Deus para aqueles que amam o hostil, amam o inimigo. Recompensa de Deus está ficando interessante. Eu gosto de recompensa. Eu gostava de uma medalhazinha aqui, quando eu tirava primeiro lugar, ou segundo, ou terceiro, no colégio, na matemática, ou no ping-pong, ou seja lá onde fosse, eu gostava. Medalhinha aqui, às vezes uma tacinha. Fica interessante. Aí ele faz 3 perguntas retóricas, que quer dizer isto? É que a resposta é muito clara, só para efeito de nós raciocinarmos. E depois de cada pergunta, ele diz a mesma coisa, chega à mesma conclusão. Se amar o que vos amo, qual é a vossa recompensa? Pergunta retórica. Nenhuma, não é difícil. Aí ele vem uma afirmação, porque até os pecadores amam os que os amam. Segunda, se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Explicitamente nenhuma. Os pecadores fazem isso. Terceira pergunta, e se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Aí diz a terceira vez a mesma coisa. Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Aqui ele diz, ainda tem um jurinho, né? O pecador faz isso também. Então, com isso, ele deixa claro aqui, primeiro, que amar o que nos ama, fazer o bem a quem nos faz o bem, e emprestar a quem nós esperamos receber de volta, tudo isso é fácil. Por que é fácil? Porque é aceito pela natureza pecadora de cada um. Por isso é que é fácil. Fácil não no sentido de necessitar, fácil no sentido de não necessitar esforço para ir contra a própria natureza pecadora. A natureza pecadora, quando leva um tapa, quer dar 2. Isso é o natural. Quando sabe que o fulano está ali xingando, você xinga o dobro de volta. Isso é natural, isso é o curso natural. A natureza pecadora sabe fazer isso, gosta de fazer isso. É como sabe funcionar, é dessa forma. É instinto. Afinal, mesmo quem tem natureza pecadora, ama. Como ele disse, grandes pecadores também fazem coisas boas.
grandes pecadores. Pode procurar em qualquer lugar na história, inclusive. Fazem o bem, são filantrópicos. Agora, motivações diversas. E isso são coisas a nível humano. Se utilizando de um traço que todo ser humano traz dentro de si, que eu já toquei nele, o fato de ser imagem e semelhança de Deus. Então, todo homem é a imagem e semelhança de Deus. Essa imagem e semelhança foi muito mexida, modificada, alterada, distorcida, desfigurada por causa do pecado, mas ainda guarda, sim, algo da natureza divina, uma imagem que é até difícil explicar exatamente o que é, mas é algo forte que para Deus é valiosíssimo. Tanto que diz, ame o ser humano. Mas se ama pouco, né? Muito. Igual devemos te amar? Não, igual não, mas é perto. E tudo que eu tenho para os seres humanos é só isso. Tudo que eu tenho para os seres humanos é só isso. Me amar com todo raciocínio, a alma, a inteligência, com tudo que tem, e amar o ser humano, semelhante a este. Então, aí como eu disse, passa por aí a explicação de por que Deus valoriza tanto isso, e a explicação de que todo homem, os piores seres humanos, os monstruosos seres humanos que já existiram e existem, também amam. Em princípio, aqueles que os protegem, fazem o bem a eles, o bem de acordo com a visão distorcida deles, a mãezinha dele. O primo já matou uns 3, mas tem aquele que protege, escondeu na casa dele, na polícia estava atrás, então tem aqueles que ele gosta e ama mesmo, chora por causa deles. A prática desse tipo de amor não indica qualquer capacidade espiritual. Mas, pastor, o senhor puxou o assassinozão aí, mas uma pessoa decente, não tem Cristo no coração, é um ser humano natural, como a Bíblia diz, mas ele ama assim também, é o estilo do amor dele, com certeza. Não precisa ir a extremo de um marginal para dar um exemplo disso. Porque, inclusive, Jesus Cristo, os pecadores, qualquer um, pessoas muito dignas da sociedade, respeitadas e tudo mais, amam, mas são pecadores. Aos olhos de Deus só existem 2 tipos de pessoas no mundo: os pecadores não perdoados, que Jesus chama simplesmente de pecadores aqui, e pecadores perdoados, que é o que ele chama de meus discípulos, que são os dele. Não há um terceiro tipo. Então diz, os pecadores é toda a raça, todos os seres humanos do mundo que não são de Deus pela fé, não são de Cristo. Todos, tudo aqui incluído. O amor que eles praticam é um amor instintivo. É um amor que já vem dentro deles, embutido, ainda como um resquício da imagem e semelhança que tem de mim, misturado com muito pecado, mas está lá, um resquício, e eles amam, por instinto mesmo. Só que a prática deste amor não indica qualquer capacidade espiritual. Para Deus não tem valor como algo a ser oferecido a Deus como uma dádiva, um presente, ou algo que teve algum custo a Deus, e olhando para as coisas do alto, e tentando passar por cima da carne dos pecados aqui, e querendo agradar a Deus, olhando para a santidade de Deus, para a retidão de Deus, ou seja, num mundo, numa área espiritual, puramente espiritual. Não,
Então, amar aqui quem lhe ama, qualquer pecador faz isso aí. Do mais decente ao mais criminoso da humanidade, todos fazem a mesma coisa. E, para mim, Deus não tem valor espiritual nenhum. Não é que não tem valor, nem que Deus não gosta de ver uma mãe não crente, um pai não crente, ou um vizinho, alguém fazendo o bem a outro e ajudando ao outro e amando. Tudo bem. Mas não é disso que Jesus Cristo está falando aqui. Especialmente quando ele vem com a ideia, que eu disse que é uma ideia curiosa, interessante, de recompensa. Senhor, não tem, é muito difícil amar quem é hostil. Eu sei. Mas tem uma recompensa de Deus para quem ama o hostil, o inimigo. O que significa a pergunta, qual a vossa recompensa? Ele pergunta 3 vezes. Se amar o que vos amam, qual a recompensa? Fazer o bem a quem vos faz o bem, qual a recompensa? Emprestar querendo retorno, qual a recompensa? 3 vezes. Aqui há algo muito curioso que eu descobri. Eu fui olhar no grego a palavra aqui traduzida por recompensa, que tem uma palavrinha no grego, chamada mistos, que é usada para galardão, salário, recompensa, essa é a palavra. Quando eu cheguei lá, tinha charis, graça. Qual é a vossa graça? Uma recompensa não é igual a graça. Pensei. Antes de ler os comentários, eu gosto de pensar até sair fumaça. Aí depois eu vou ler os bichões. Aí fui ler uma outra versão da Bíblia. Acho que foi no alvo NVI, Nova Versão Internacional, a maneira como ele coloca esta pergunta, entendo eu que é precisamente, de acordo com a minha maneira de ver, o que Cristo quis dizer. Sabe como é que tem lá? Em vez de ser, qual a vossa recompensa, tem assim, o que é que estão fazendo demais? Se amar quem lhe ama, o que está fazendo demais? Sabe o que significa? Assim, onde é que nisso você está demonstrando graça? Como se Jesus estivesse procurando um exercício de graça, ou exercício da graça, ou de algum tipo de graça. Não é de graça que não tem dinheiro, não é isso, lógico. Deus, que é o Deus da graça, e que nos escolhe pela graça, nos salva pela graça, Ele valoriza muito o exercício da graça pelos seres humanos. Então, Jesus aqui está procurando por graça. É o que ele está buscando aqui com a lente. Aí ele olha assim e diz, tem o meninozinho de 3 anos que ama a mamãe porque dá presente para ele, e roupinha, e etc. É muito bonito esse amor, mas aqui não tem exercício de graça nenhuma. Aí cresce, vai crescendo, aí vem um adulto que ama sua mãe também, seu pai, ou alguém muito querido, um amigão e tal. Muito bem, tudo bem. Amar o amigo, amar alguém, mas onde é que tem exercício de graça aqui? Onde é que tem graça sendo exercitada? Então a pergunta dele é, onde está graça? Aqui. Neste exercício, onde tem? Eu não estou vendo. Irmãos, isso é muito interessante. Muito. Agora, eu sei que na passagem paralela a esta passagem aqui, Mateus 5,46, não vamos lá, a palavra que o evangelista Mateus usou foi realmente a palavra mistos, para recompensa. Ele usa lá. E tem todo o sentido na nossa cabeça, o sentido até mais elementar, mais óbvio. Mas esse aqui, ou Jesus falou 2 vezes, que obviamente ele falou várias vezes os ensinos dele, ou ele usou as 2 palavras, ou usou uma só, e o evangelista, inspirado pelo Espírito Santo, usou uma palavra, graça, e o outro usou, de fato,
pagamento, recompensa ou galardão. Mas vamos ficar no nosso texto. E aqui tem graça. Então, duas coisas aqui. Primeira, para Deus não há nenhum exercício de graça quando alguém segue a própria carne ou o seu instinto. Quando eu digo a própria carne, não quer dizer que é no sentido pecador, obrigatoriamente, ou carnal, mas carnal sim, claro, isso é da carne, mas não obrigatoriamente pecador, que nós podemos fazer algo da carne que não seja pecador. Geralmente é, mas não obrigatoriamente. Então, fazer alguma coisa por instinto, por exemplo, é da carne, mas não no sentido mais teológico da palavra, que é uma coisa maliciosa, pecaminosa. Seja como for, talvez é melhor usar a palavra aqui, instinto. Repetindo, para Deus não há nenhum exercício da graça ou de graça quando alguém segue o próprio instinto, ou seja, não tem valor espiritual, não tem graça. Graça aqui seria o quê? Uma generosidade extra. Nós conhecemos de uma maneira clássica a expressão graça de Deus como favor imerecido. Então você tem uma atitude benigna para quem não merece, precisamente o caso de amar o seu inimigo. Ele não merece. Quem fala mal de você não merece coisa nenhuma de você estar falando bem dele. Mas eu quero que você fale bem dele, mesmo ele falando mal de você, pela graça. Faça assim, pela graça. É assim que eu quero. Generosidade, largueza. E uma outra coisa aqui, que fazer algo benigno quando é contra a natureza pecadora, embora seja muito difícil, é extremamente agradável a Deus. Porque Ele é um Deus de graça. E para de fazer biquinho com esse negócio de que é muito difícil, porque você entende de graça, de lá para cá. Não é não? Você crente, não adora dizer, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso vem de vós, não vem de vós, é dom de Deus. Não pelas obras, para ninguém se glorie. Então, amém, que Deus maravilhoso, nos salvou pela graça. Ah, você gosta de dizer que foi salvo pela graça. É bom demais, né? Eu não merecia coisa nenhuma e estou salvo pela graça. Ah, então você entende um pouquinho de graça. Não é bem pouquinho não, pastor, eu entendo é meio muito, porque eu fui salvo por ela. Ah, então você entende muito de graça de lá para cá. Aí é bom receber graça. Você entende, dá até uma aula na escola dominical sobre a graça de Deus. Parabéns. Eu quero ver você exercendo graça. Eu quero ver a graça partindo de você. E é partindo, mais ou menos, porque parte mesmo, a iniciativa é de Deus de nos dar poder para sermos graciosos. Mas tudo bem, vamos dizer aqui, humanamente falando. Então, graça partindo de você. Esse é o assunto aqui. Deus gosta, Deus se agrada de ver um ser humano exercendo uma graça divina. Dizendo de outra forma, uma graça que teve a origem divina, não é só fazendo o bem, como o espírita faz o bem. Ou como o político faz o bem. Bilhões na sua campanha, ajudando todo mundo. Aqui é outra terra diferente, é tentadura, né? Mas seja como for, camarada gracioso, dando dentadura para os pobres que não têm dentes, outro dando isso, pagando a prestação da casinha, o gás que está atrasado, que bom, que coisa generosa. Generosa coisa nenhuma, não tem graça nenhuma. E, quer dizer, pior que tem expressão não ter graça, que eu não quero que vocês confundam, que não é o que eu estou dizendo. Ah, isso não tem graça. Não. É que não tem exercício de graça nisto. Agora, eu reconheço que às vezes fica bem parecido, a ponto de nós não sabermos nem exatamente separar, especialmente quando é alguém que se diz cristão. Aí complica, porque está cheio disso aí. Mas fique com Deus essa separação. Não importa. Olhando para você, aprenda que Deus valoriza muitíssimo quando você
pratica, exercita graça. Muito. Então, quando alguém, conclusão que a gente chega, age contra a carne, exercitando graça, é tão agradável a ele, Deus, que ele faz questão de nos recompensar. Aqui mesmo no futuro, os dois. Com certeza o futuro, em termos de vida eterna, claro, e todas as bênçãos que vêm lá, inclusive os galardões que estão em ordem aqui, mas em aqui também. As recompensas aqui fica um pouco mais complicado falar, porque entra o aspecto de disciplina que Deus tem que fazer conosco, como pai a filhos, e tem as dificuldades que nós passamos, porque Ele nos edifica com isso, ou corrige, e tal, é mais complicado. Mas, eu não vou entrar também em detalhes aqui, mas quando ele fala em recompensa, ele está falando de coisas do alto, quando nós formos para lá, ou daqui. Eu, por mim, respondo tranquilamente dos dois. Com certeza, o peso nas coisas de lá, mas nas daqui também. Quer dizer, pastor, que é lícito o crente agradar a Deus praticando graça contra o outro que ele agride, que não merece coisa nenhuma de você, mas com graça você dá. É lícito eu agradar a Deus assim, pensando em recompensa? Totalmente lícito. Eu não diria que o motivo principal de você fazer é por causa da recompensa. É o que lhe motiva. Eu não chegaria a esse ponto. O que deve motivar é agradar a Deus. Esse deve ser o motivo número 1 de todo crente. Mas considerar, pensar na sua recompensa e esperar a sua recompensa é absolutamente lícito. Pensar. Você não pensa. Quando você tem um dinheirinho extra, vai fazer uma aplicação, você não quer saber onde é que está dando mais? Poupança, isso, aquilo, ação. Lógico, é natural. Por que o cliente não pode dizer, quer saber de uma coisa, eu vou me programar para receber um bocado de recompensa lá no céu. Vou me programar. Vai ser uma coisa pensada. E que o propósito que lhe leva a isso é porque eu gosto de ser ricão. Se eu não consigo ser ricão aqui, eu vou ser ricão lá. Não, então vamos conversar um pouquinho mais. Está no rumo, mas falta alguma coisa aí. Então, por que é mesmo? Porque eu amo agradar a Deus. Eu acho que vale a pena dedicar a minha vida inteirinha aqui para agradar a Deus. Ou eu estou entendendo a Bíblia errada, ou ela ensina isso o tempo todo. Não é, não é. Então, eu amo agradar a Deus. E sopa no mel. Quem ama agradar a Deus é recompensado de uma maneira infinitamente superior lá no céu. Um pouquinho aqui, como já falei, mas com certeza lá no céu. Ah, meu amigo. Quem foi que disse isso? Deus. Então, ele ensinou o caminho do ouro. Ensinou. A Bíblia tem esse caminho. Olha, é bom demais para ser verdade. Se tu acha. A maioria dos crentes não acham. Porque não levam a sério. Ó. Passa a vida todinha aqui lutando pelas mesmas coisinhas daqui. Parece que não tem uma Bíblia dizendo, mostrando o caminho, o mapa do tesouro. Todinho ali o mapa do tesouro. Está aqui, está aqui, está aqui. Pois, sabendo de uma coisa? Eu vou levar a sério esse mapa do tesouro. E o tesouro aqui, não estou falando de salvação em Cristo, não. Isso aqui já está feita na minha vida. Falando de um crente. Agora, em termos de como aplicar a minha vida nesta terra, eu quero ser rico em Cristo. Uma riqueza lícita, justa, dada por um Deus santo. Essa riqueza eu quero. Negócio de poupança. Eu quero este tipo de riqueza.
Eu digo negócio de poupança em termos comparativos. É claro que a Bíblia fala no bom senso de guardar, de ter uma reserva e tal, é lógico. Tem uma questão de prudência e de bom senso mesmo. Mas, comparativamente, isso aqui é nesse sentido. E eu vou aqui. Eu quero agradar esse Deus, porque é extremamente prazeroso ao meu coração. 2, porque dá renda. Não precisa nenhum tipo de constrangimento. Falar assim, dá renda. Eu gosto de renda. Ainda mais, repito, justa, digna, prometida por um Deus santo. Pensando bem, é próprio do ser humano a ideia de recompensa, está no nosso senso de justiça. Se eu ajudei uma pessoa, com a intenção mesmo de ajudá-la, sim, mas é natural que eu espere um dia que eu precise e a pessoa tem condição de me ajudar, não ajuda. Isso frustra, claro. Me ajudou por interesse. Não, foi genuíno, mas é natural, faz parte esperar isso. Então chega alguém que é muito humilde financeiramente falando, encontra uma carteira de couro de crocodilo lá do Nilo, $10 mil só a carteira do homem, encontra a carteira cheia de dinheiro. Aí a pessoa ali pobre viu cair, pega, corre, senhor, sim, sua carteira. Olha assim, ele espera receber alguma coisa. Espera, cheio de nota ali dentro, só de 100. Aí o outro diz, muito obrigado, bota no bolso e sai. Não é que aquele que encontrou se arrependeu de ser honesto, de ter feito bem. Não, nem fez com esse propósito de receber, mas ele espera. É natural. É natural. Jesus nunca disse que é mal amar aquele que nos amam. Fazer o bem é quem nos faz o bem. Não é mal. Mas não tem valor aos olhos de Deus, em termos de recompensa. O outro tem. Agora, eu reconheço aqueles que gostam de pensar mais fundo um pouco. O conceito de recompensa pode parecer meio deslocado da essência do cristianismo. Talvez fosse uma coisa que a gente não iria deduzir pela lógica. Primeiro, a salvação é pela graça, como acabei de explicar, ou de lembrar. Favor imerecido, não merecemos, Deus nos deu a salvação. Então, não há motivo para nós sermos recompensados por alguma coisa que nós vamos fazer que é agradável a Deus. Acha pouco. Então, não é razoável, não seria razoável pensar nisso. Concordo. Segundo, esperar a recompensa pode dar a ideia de barganha com Deus. Tanto que eu tive que dizer, não tenha cerimônia não, de dizer que você quer ser recompensado, sim, você quer investir no Rei dos Céus. Por que eu digo assim? Porque nós temos uma tendência natural de nos retrairmos e dizer, eita, você vai ter muito galardão lá, hein, pela maneira como você é crente. Não, nem fale nisso. Por quê? Não. É quase uma coisa que não pode tocar, se tocar, estraga. Porque não estou barganhando com Deus. Não, ninguém disse que está barganhando com Deus, não. Ele é que diz, sim, eu sei, mas... Então, tem essa ideia. E reconheço que é razoável também as duas ideias, que podem causar uma certa estranheza à questão da recompensa, elas são razoáveis. Mas, por mais razoáveis, lógicas que elas pareçam, esses argumentos que alguém poderia querer lançar a mão, é simplesmente bombardeado, destruído, detonado por um fato. Deus diz que tem recompensa. Gosta de dizer, gosta de nós sabermos, gosta que nós persigamos essas recompensas e gostará muitíssimo de nos dar lá em cima, nos recompensar, aqui e lá. Então, não precisa argumentar
que é meio barganha com Deus, e que isso aí quase que anula a salvação pela fé. Não, nada disso. Deixe isso para lá e assuma que é uma doutrina bíblica ensinada por Deus, valorizada por Deus e deve ser perseguida por você. Então veja como Cristo espera dos seus discípulos um comportamento muito acima dos outros. Algo que tenha valor aos olhos de Deus, que evidencie que ali está realmente, naquela vida, um amor que veio de Deus e foi derramado no coração daquela pessoa. E que mostre assim que são filhos de Deus. O detalhe é que esse tipo de comportamento, como já coloquei, requer poder espiritual. Humanamente falando, é difícil, para não dizer impossível e contra a natureza. O descrente não consegue fazer isso. Está acima dele. E quando parece que faz, como eu disse, muitas vezes são questões diversas, de interesse próprio, até religioso, uma má religião, ou uma generosidade interesseira, ou algum... mil motivos. Mas não esta em que Deus olha e diz, aqui tem graça dentro. O não crente não vai conseguir fazer isso nunca. E é aí onde o crente precisa ser diferente do homem natural, ou seja, aquele homem que continua no estado pecador em que nasceu. Então, já aumentando a velocidade, após dizer o que não tem valor aos olhos de Deus, isso aqui não tem valor, o pecador também faz. Aquilo também não tem valor, o pecador também faz. Agora Jesus vai dizer o que sim, tem valor, e ele faz agora de uma maneira imperativa, ou seja, ordem. Versículo 35. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Bonito. Pense você em um ou dois inimigos, naquele sentido que Cristo falou de inimigo, não só o que fere você com a faca, mas que fala mal de você, faz mal contra você, calunia você e tudo mais. Pense em uma ou duas pessoas assim e avalie se você ama aquela pessoa. Aquela, sabe? Que você prefere nem pensar direito mesmo. Pois pense, encare. Não agora, já. Faça esse exercício depois. E o que é que você tem feito para mostrar isso? Se tem feito alguma coisa. Às vezes não é muito o caso. Fica no coração aquele amor e Deus sabe disso. Mas às vezes você pode ter uma oportunidade e Deus às vezes cuida para que você tenha essa oportunidade de mostrar àquela tal pessoa, aquela, exatamente aquela que só você sabe. Não só você, mas especialmente você. Às vezes as pessoas também sabem, mas, ai, como dói. Só pensar naquela pessoa. Pois é, ela mesmo. Pergunte a você se você a ama e se tem feito alguma coisa, se possível, para mostrar isso. Segundo, fazer o bem, ele diz. Claro que aqui é implícito que aos que não nos fazem o bem. Ele já disse que fazer o bem a quem nos faz o bem, isso não é exercício nenhum de graça. Quais suas ações com relação a pessoas que não lhe fazem o bem? Talvez fosse bom você pensar um pouco, escrever uma listinha. Pessoas que não lhe fazem o bem, por algum motivo. E não precisa nem pensar em inimigos lá fora, pode ser também gente lá fora, gente aqui dentro da igreja, que não é legal com você, e podendo dar uma espinhada em você, dá. Pense. Se for o caso, até trate com a pessoa, mas se não for o caso, varia muito isso, mas pelo menos uma atitude. E se você está disposto a fazer o bem a essa pessoa. E emprestar sem esperar a paga. Então, você empresta alguém que lhe pediu, e a pessoa não consegue lhe retornar. Qual o seu sentimento? Que é como Cristo disse, se você já esperava isso, você não vai ficar muito abalado, acha natural. Ou seja, eu vou emprestar e se não puder me pagar, vai ficar assim mesmo. De uma maneira natural. Irmãos, isso é cristianismo puro, dito pelo próprio Jesus Cristo.
Verdadeiro cristianismo não é apenas falar de Jesus Cristo o dia todo. Não é apenas ter experiências espirituais fortes. Não é apenas ler a Bíblia, ter encontros emocionantes na igreja ou em grupos. Claro que tudo isso faz parte do cristianismo verdadeiro. Mas sem esse aspecto de amar quem nos maltrata, de ser mão aberta para quem nos pede, o cristianismo sem essas coisas é incompleto, é manco. Por mais que você dê o dízimo, por mais que você trabalhe na sua própria igreja. Se não houver da sua parte amor, disposição de fazer o bem a quem não lhe faz o bem, de hipótese alguma, se não houver essa disposição, o seu cristianismo está muito fraco, incompleto, defeituoso. Finalmente, ou quase finalmente, 2 resultados de agirmos assim como Jesus mandou. Primeiro, será grande o nosso galardão. Aí está a palavra, aquela que eu falei, mistos. Aí está ela aí. É a primeira vez que é Cristo falando essa palavra aqui nesse texto em Lucas. Nesse textozinho aqui. Já diz, o outro é graça. Agora aqui veio galardão, que literalmente significa salário. E mais figurativamente, uma recompensa, um prêmio. Será grande o nosso galardão. Ou seja, vocês vão ser pagos ou premiados ou galardoados de uma maneira larga. Não é que serão apenas recompensados, mas largamente recompensados. Mas como será essa recompensa no futuro? Como é isso? Pode falar um pouco mais? Não está no meu propósito hoje explicar. Seria um bom tema para uma pregação, explicar o que seriam essas recompensas, olhando especialmente, não as coisas daqui, que a gente sabe, em termos de saúde, situação financeira, de casamentos e relações e tal. Aqui é muito fácil a gente explicar. Mas explicar como vai ser isso no céu não é tão fácil. A nossa mente não tem referencial, então precisamos de algumas ajudas das Escrituras, que tem algumas, não é muito não, mas tem, várias formas. Seja como for, será grande, enorme a sua recompensa no céu. Segundo, sereis filhos do Altíssimo. Eu sabia que salvação era pelas obras. Eu faço o bem a quem me faz o mal, aí eu me converto. Eu me torno filho de Deus. Não era, mas me tornei. Por quê? Porque eu fiz uma boa obra. Meu amigo, você não fez uma boa obra, você está fazendo uma coisa que só quem pode fazer é um filho de Deus. O que é? Exercitar graça. Já tem que ser um filho de Deus. Só o fato, quando ele pergunta, qual é a graça disso? Ou seja, graça mesmo tem em amar o inimigo. Essa graça vem de Deus. Então, alguém que não é salvo nem pode fazer isso. Então, é óbvio que ele não está aqui dizendo que desta forma você vai ser, você será filho de Deus, mas desta forma você prova que é filho de Deus. Eu gosto sempre de dizer que filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho, é pecadorzinho. Muito bem. Aqui dá para dizer filho de peixe é peixinho. Filho de um pai desse, que exercita graça em abundância, vai exercer graça, pouquinho, comparado com a graça dele, mas para aquela pessoa é muita graça, relativamente falando. E Deus não vai nem medir com a régua, ele vai dizer, tem graça nesse meu filho? Tem. Ele me agrada, eu gosto disso, eu vou recompensá-lo. Ele vai ver como eu gosto disso. É assim. Então você vai provar que é filho de Deus agindo dessa forma. Então é fundamental a dupla doutrina mais ações no crente. Ele tem um ensino verdadeiro, salvação pela fé, pela graça de Deus, que dá a fé, e a fé leva ao arrependimento, que leva à salvação. Doutrina correta, mais obras, no sentido de ações. Esse conjunto é fortíssimo, é importantíssimo.
Doutrina sem ação significa hipocrisia, legalismo, que nós corremos muito o perigo por termos uma doutrina que até nos orgulhamos de ser muito boa, que eu creio que seja mesmo, porque vem de Deus, mas doutrina sem ação, cuidado, às vezes nós beiramos a hipocrisia. E ação sem doutrina, ela é baseada em princípios falsos, como eu já comentei, que tem vários tipos. Pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. O crente que age com amor para os que ele não merecem, prova que é filho de Deus, exatamente porque está imitando esse Deus naquilo que age assim. Se Deus, santo e puro, é benigno com os ingratos a Ele e maus para com Ele, para as pessoas também, mas especialmente com Ele, que é o Criador, se Deus é assim, quanto mais nós, que somos parecidos com os pecadores. Deus não é pecador e é misericordioso, benigno para os que são ingratos. Com Ele, Deus, imagine o tamanho da graça que Deus tem que exercer sobre eles, sobre você, que um dia era pecador perdido, eu próprio, todos nós. Então, se Ele faz assim, quanto mais nós, que temos pecado também, embora perdoados, mas sabemos o que é ofender, magoar e ser ruim também. Finalmente, como que concluindo o assunto, ser misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Novamente, a ideia de imitar o nosso Pai. Muitas vezes, nas nossas relações pessoais, somos duros, intransigentes, mesquinhos, frios, corações de pedra. Nosso Pai Celestial não é assim. Ele é misericordioso. Pois vamos ser assim também. Bem-aventurança diz, eu quero terminar assim, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, peça a Deus poder para exercer graça na vida das pessoas, amando quem lhe odeia e quem lhe persegue, os seus inimigos. E você vai agradar muitíssimo ao Deus que está nos céus, nosso Pai. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos oriente a andar por esses caminhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.